Pero vamos a pasar a imágenes de lo que ocurrió el pasado viernes acá en Chuy, seguida gentilmente por Roberto Rocha, nuestro amigo de Canal 4, porque hubo una movilización de la comunidad árabe palestina acá en nuestra ciudad, con apoyo de algunos sectores políticos de Uruguay, y también vecinos uruguayos, brasileños, que se solidarizan con esta tragedia, este genocidio que está ocurriendo allí en Medio Oriente. Ahora, dentro de algunos minutos, vamos a compartir la palabra justamente de algunos voceros de esta colectividad palestina, pero esta marcha comenzó en la mezquita y bueno, después llegó a la Avenida Internacional, pasaron por la Avenida Brasil, o sea, el lado uruguayo de la Internacional, dieron la vuelta y allí donde está el Olivo de la Paz, ya sobre Avenida Uruguay, el lado brasileño, varios integrantes de la colectividad y algunos de estos vecinos uruguayos y brasileños que se solidarizaron con lo que está viviendo el pueblo palestino, hicieron uso de la palabra. Exacto, mucha bandera uruguaya, brasilera, palestina, porque realmente lo que fue ayer fue una marcha humanitaria, más allá de una marcha de un país o un estado en particular, fue una marcha humanitaria para respaldar un poco esto que veníamos hablando en un principio que está sucediendo. Porque se entiende, no me acuerdo si es Imad o Fátima, que en algún momento dicen, porque no es todo el pueblo israelí que está de acuerdo con la política exterior de Netanyahu. Hay una oposición, más allá de que también obviamente hay un sector del pueblo judío que respalda al gobierno sionista de Netanyahu. Pero vamos, ¿te parece que si empezamos a compartir la palabra de, primero, Imad al-Masri Bayar, que es el vocero oficial de la colectividad, justamente se encuentra en Medio Oriente, y por eso Imad al-Masri es, por estos días, por estas semanas, el vocero de esta colectividad y estuvo conversando con nosotros sobre lo que se viene viviendo allí. Hay muchos de estos palestinos que tienen familia aún en los familiares, amigos, mucha gente cercana que incluso han perdido durante este tiempo. Na verdade, a gente vive com muita tristeza, muita apreensão. Primeiro, porque a gente tem familiares vivendo lá, a gente entra em contato com eles diariamente para ver o que acontece. E a gente analisa hoje com acesso às redes sociais, a todas as mídias que nos apresentam. Uma tristeza muito grande o que a gente vê, porque é um total genocídio, um massacre. Infelizmente, o massacre já vem acontecendo há quase 80 anos, com massacre não só com vítimas fatais, mas também com usurpação de terras. Quase 80% do território palestino foi invadido pelo Estado sionista de Israel, onde culminou com, além de muitas mortes, muita tristeza, usurpação de terras e também hoje, inclusive, faltando com esses últimos ataques, alimento para as pessoas morrendo de desnutrição, as pessoas não tendo nem sequer remédio no hospital. Não tendo... Incluso hace unos días un barco que iba con ayuda humanitaria fue interceptado por la Fuerza Armada israelí. Isso também demonstra que, na verdade, a questão desproporcional e sem fundamento por parte do Estado invasor de Israel quando intercepta ajuda humanitária, que todos sabem, é notório, mas como é para ajudar o povo palestino, então no final das contas eles não permitem, então parece que a vida do povo palestino não vale, segue tendo a matança de muitas mulheres e crianças. Hoje, se a gente for falar do último 1 ano e meio, mais ou menos, mais de 50 mil mulheres e crianças totalmente assassinadas, e uma questão que não passa só por supostamente religião, porque é mentira, isso é uma questão que passa muito tempo por falta de dar soberania para o povo palestino. Inclusive lá na faixa de Gaza são atacados, além de mesquitas, igrejas católicas. Isso demonstra que, na verdade, eles querem acabar com o povo palestino. E o que a gente acredita, na verdade, quando faz esse tipo de manifestação pacífica, é para que se dê um pouco de voz para esse povo que é tão oprimido lá na Palestina, para que saibam que tem pessoas, e a gente já viu que na história se demonstrou que manifestações populares terminaram revertendo muitas atrocidades no mundo, inclusive o apartheid que aconteceu lá na África do Sul. A gente espera que isso, através dessas manifestações, terminam dando um pouco de esperança para que acabe com esse martírio que acontece lá com o povo palestino, e que eu volto a repetir, até que eu falei um pouco aqui no discurso, que quando a gente analisava na escola a questão quando falavam do holocausto que passava, e a gente pensava, mas o que acontecia com o mundo? Como é que permitiam que esse tipo de coisa acontecesse? Era possível? Hoje a gente vê um genocídio televisionado e simplesmente o mundo está totalmente inerte. Então isso nos dá tristeza, porque parece realmente, voltando à questão de que a vida do palestino não vale nada. A propósito de esto que mencionaba, de la falta de voz del pueblo palestino y de la información que llega a Occidente a través de medios occidentales que muchas veces son de capitales judíos, ¿es una información que está manipulada, que está tergiversada desde el punto de vista de ustedes? Completamente distorcida. A gente analisa, por exemplo, a gente não pode nem falar que isso aqui é uma guerra, quando existem duas forças totalmente desproporcionais.
Se a Palestina não tem soberania, a Palestina nem sequer exército tem. E imagina terras que eram desde a época do meu tataravô, vamos dizer assim, mataram todo mundo, meu tataravô, bisavô, avós, mãe, pai, todo mundo, filhos. E o que o povo palestino pode fazer? De que maneira pode se rebelar contra isso? Não tem absolutamente nada. E vem a informação distorcida, porque a gente sabe que os meios de comunicação, inclusive, são manipulados ou têm como donos gente ligado ao sionismo e que não permitem que a verdade saia. Por isso é muito importante que a gente vive num país ou numa cidade aqui que nem o Chuí, onde existe toda essa integração entre os povos, mas mais do que isso, a solidariedade, porque tem conhecimento do que vive a triste e cruel realidade do povo palestino e também, inclusive, a imprensa, que a gente tem que agradecer que sempre, em todo momento, não importa, está aqui para dar voz, porque sabe que esse tipo de atrocidade não pode acontecer e que, da mesma forma, é uma questão de humanidade, não passa por partido político, não passa por absolutamente nada, passa por ser humano e não ser conivente com a morte indiscriminada de inocentes que nem acontece. Então, a gente agradece vocês que dão essa voz pra gente, para que possa passar a realidade de verdade que acontece.